Não há como falarmos o título dessa mensagem sem a dizermos uns aos outros. Então, eu preciso que você olhe para o seu irmão e diga para ele: vença o inimigo. Vença-o. A Bíblia diz para nós que o governo da terra foi dado aos homens por Deus. Mas nossos primeiros pais entregaram esse governo a Satanás e trouxeram ruína a todos nós. Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 22, assim como todos morrem em Adão. E aí Paulo prossegue dizendo: todos morrem em Adão. Eu gosto da seguinte comparação, pensando nessa entrega do governo do mundo a Satanás por nossos primeiros pais. Eu gosto de pensar num jovem que tem uma moto e a empresta a um amigo que está visivelmente embriagado. Se ocorrer um acidente com vítima, ambos terão que comparecer em juízo. Tanto o dono da moto quanto aquele que a tomou emprestada, envolvendo-se no acidente, ambos deverão comparecer em juízo. No jardim do Éden, a Bíblia diz para nós que Adão e Eva passaram, por sua livre vontade, o comando da terra para uma personagem embriagada de insolência, que colocou em dúvida as palavras do próprio Deus. E por causa do que ocorre ali no Éden, tanto Satanás é condenado quanto a raça humana. Na verdade, essa personagem maligna assume o comando do mundo para poder destruí-lo. Jesus vai dizer que o plano dele é esse mesmo: é matar, é destruir, é roubar, é aniquilar. O princípio em operação na mente do inimigo, segundo o próprio Senhor Jesus, é este: se eu perdi, ele diz, se eu perdi a autoridade que Deus me deu, como vimos mensagens atrás, até sobre os demais querubins, posto que ele era o querubim da guarda, condutor. Se eu perdi a autoridade que Deus me deu sobre os demais querubins, um dos mais altos níveis das hostes celestiais, se eu perdi o poder sobre o meu principado, se me foi tirada a paz por causa da minha insolência, então ninguém mais terá autoridade ou viverá em paz em qualquer parte desse universo. Esse é o seu pensamento altamente destrutivo: roubar, matar, destruir. Desde a sua expulsão, o nosso inimigo luta contra toda a autoridade legítima, ou seja, a autoridade que procede de Deus. E nós precisamos ter claro o seguinte: há uma posição insuperável no universo. Há uma posição elevada, tão elevada que acima dela só está a própria divindade. E a posição é esta: alguém ser filho de Deus. Temos aqui algum? Não existe no universo inteiro nenhuma posição tão elevada quanto esta, a não ser a própria divindade. E a Bíblia vai explicar para nós como se dá esse processo, ou esse milagre, essa coisa extraordinária de alguém ser feito filho de Deus. A Bíblia diz que isso não vem por meio de parto natural, parto normal, cesárea. Não é assim que nasce um filho de Deus. O ser humano, diz a Bíblia, se torna filho de Deus pela união com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus concede o milagre da filiação, diz a Bíblia, a toda pessoa que deposita a sua fé na pessoa de Jesus, no poder de Jesus, nas palavras de Jesus, em tudo aquilo que Jesus é.
João capítulo 1, versos 12 e 13, versos 12 e 13 diz o seguinte: mas a todos os que creram nele, isto é, em Jesus Cristo, e o aceitaram, ele deu o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. Houve um milagre da fé, houve uma união do coração do ser humano com Jesus, houve um olhar para a cruz de Cristo e uma confissão: eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morto na cruz em meu lugar e ressuscitado ao terceiro dia. Quando isto aconteceu, o ser humano foi unido a Jesus e por causa da sua união a Jesus foi feito, quem creu, filho de Deus. Mas isso é um processo. Ser filho de Deus é ser feito dia a dia mais parecido com Jesus, o Filho eterno de Deus e Deus mesmo. Romanos capítulo 8, verso 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o nosso destino. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia também diz para nós que ser filho de Deus é, obviamente, estar numa posição superior à dos santos anjos. Hebreus capítulo 1, no verso 5 e no verso 13, a Bíblia diz o seguinte: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Nunca aos anjos foi dada essa honra, mas o Senhor Jesus disse que aquele que vencer se assentará com ele no seu trono, assim como ele venceu e se assentou com seu Pai no seu trono. A posição dos filhos e filhas de Deus é superior à dos anjos. Ser feito filho de Deus pela fé em Jesus sugere aceitação. Diga comigo: aceitação, proximidade, aceitação, proximidade de Deus, aceitação plena por Deus, proximidade absoluta no fim desta era de Deus. E mais, ser feito filho de Deus pela fé em Jesus sugere autoridade e governo até sobre o inimigo. O diabo não apenas não conseguiu estabelecer seu trono acima do trono de Deus, o diabo está abaixo dos filhos de Deus. A condição dele é inferior à dos filhos. Jesus vai dizer aos seus discípulos em Lucas 10, 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Todo o poder do inimigo, toda a força que ele tem, tudo isso será pisado por vocês. Mas nós fazemos algumas perguntas nesta hora. De que maneira o inimigo tenta fazer mal aos filhos de Deus? Em primeiro lugar, o inimigo tenta fazer mal aos filhos e filhas de Deus, minando a paz. A estratégia do inimigo é gerar instabilidade. E uma instabilidade que confunde, um medo que deriva dessa instabilidade e que paralisa os filhos de Deus. Essa instabilidade, preste muita atenção, surge das necessidades, as sensações de faltar algo, de precisar de algo, as sensações de necessidades.
Quando o ser humano sai em busca da satisfação de necessidades, por vezes até legítimas, o inimigo tem um plano: tornar a busca pelas necessidades algo completamente descontrolado. Ele irá inflamar essas sensações com o seu fogo estranho. Ele irá potencializar a busca pela satisfação das necessidades, trazendo uma instabilidade que confunde a mente humana. Tiago capítulo 1, verso 14 diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A concupiscência já é um desejo mau. Já há uma ação maligna aí, já há algo da natureza pecaminosa operando, mas não basta esse desejo mal agindo, haverá um agravamento, diz Tiago. Essa concupiscência será dominada pelo engodo. O teólogo anglicano Joseph Mayer escreve no seu comentário de Tiago: o primeiro efeito da concupiscência é tirar o ser humano do seu repouso original. A alma sai do seu estado de quietude e o engodo aparece. O segundo efeito é atraí-lo, diz Joseph Mayer, para uma armadilha definitiva. A instabilidade, repito, é o roubo do sossego da alma. Isso acontece, por exemplo, com a inveja. A inveja faz o coração desejar até aquilo que é do outro. Não é mero e simples desejo. É um desejo potencializado. É um desejo que já virou concupiscência. E que é tomado pelo engodo. Ele se transforma numa armadilha para a alma do homem. Assim acontece, por exemplo, com o materialismo. O materialismo transforma dinheiro, bens, trabalho, carreira, num fim em si mesmo, no alvo principal da vida. E o ser humano passa a viver em função dessas coisas. Assim acontece com a sede por fama. É natural que cada um de nós goste de ser bem-quisto, de ser bem visto. Mas a sede por fama vai além. Ela atribui à aprovação, ao aplauso dos seres humanos, o próprio sentido de sucesso. Todos esses desejos agora são tomados de um grande engano e têm um poder de atração. O ser humano já está instável. Os seus desejos foram potencializados para o mal. Mas há um detalhe muito interessante aqui. Quando nós falamos de desejo pecaminoso, de concupiscência, de tentação, nós precisamos lembrar que Satanás incute na mente do ser humano o medo da morte. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no texto que vamos examinar agora. Satanás, repito, incute no ser humano o medo da morte, a ideia perturbadora, desestabilizadora, de que a vida é curta, e isso fica rodando em segundo plano. Isso não é por vezes consciente. Há uma necessidade de satisfação dos desejos pecaminosos, porque na verdade tem-se a sensação oculta de uma corrida contra o tempo. Esse pensamento de que a vida é curta, antes de entrarmos no texto, é um pensamento absolutamente natural, superficial, falso. Muito embora haja texto bíblico que aparentemente diga exatamente isso, como por exemplo, o célebre texto de Isaías 40, verso 7. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Eu quero ficar só com esse texto. Esse e os demais textos sobre a brevidade da vida não podem ser entendidos como a palavra de Deus se referindo a toda a extensão da vida.
E é justamente aí que está a ação satânica, sutil, por vezes até deturpando a interpretação do texto bíblico. De modo absoluto, fazemos a pergunta: a vida é curta? De modo absoluto, a resposta tem que ser um retumbante não. De modo restrito, voltamos e fazemos a pergunta: a vida nesta era é curta? Sim, é. Mas na era que há de vir, a vida é infinita. A Bíblia nunca disse que a vida é curta em termos absolutos. Muito ao contrário. A Bíblia faz questão de dizer para nós e nos alertar que esta vida, esta etapa da vida, e somente esta, é curta. O tentador, Satanás, a partir da compreensão errada sobre a duração da vida, gera medo, gera um anseio por satisfação de desejos que acabam sendo desejos pecaminosos, cria falsas urgências, e as falsas urgências são justamente aquilo que dá prazer imediato e que ganha destaque na vida humana, enquanto aquilo que dá prazer eterno fica em segundo plano. Isso são falsas urgências. Minha esposa no início do culto dizia que a Bíblia nos ordena buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. É disso mesmo que estamos falando agora. Há falsas urgências que são a busca de prazer imediato ganhando destaque na vida humana, enquanto a busca de prazeres eternos assume segundo plano. As falsas urgências geram falsas renúncias. Pessoas que desgastam áreas da vida ou a vida inteira numa busca desenfreada de satisfação de urgências temporárias. As falsas urgências. Falsas urgências geram falsas renúncias. Falsas renúncias são aquelas renúncias feitas com vistas a um benefício apenas imediato ou apenas para esta vida. Não se tem nos olhos, não se tem no horizonte a eternidade. É falsa renúncia. É cadeia do coração humano. Mas Jesus liberta disso, viu? Verdadeiras renúncias, de outro lado, são aquelas que nós fazemos com vistas a um benefício eterno. São renúncias baseadas na fé. E as verdadeiras renúncias têm uma força incrível. Elas têm a força da eternidade. Elas trazem consigo os poderes, como diz Hebreus capítulo 6, os poderes da era que há de vir. Em segundo lugar, o inimigo tenta fazer mal aos filhos de Deus, tomando posse de territórios do coração. Além de tentar minar a paz, enchendo o coração do homem de confusões, ele sabe do seguinte, preste atenção: cada território, cada área do coração dos seres humanos tem um correspondente no mundo. O método do inimigo é ocupar os espaços do coração para minar os territórios do mundo. Ele não ganha os territórios sociais, políticos, econômicos, se primeiro não ganhar os corações. Ele sabe disso. O método do inimigo é ocupar os espaços do coração para minar os territórios do mundo. Quanto mais áreas do coração ele dominar, mais espaço no mundo ele terá. Os espaços no mundo correspondem às áreas do coração dos homens. E é por isso que Jesus vai dizer o que diz em João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim.
onde eu atuo, diz Jesus, ele perde. Ele não tem território visível onde eu governo, porque ele não tem território em meu coração. A perda de territórios para o inimigo é sempre acompanhada de amores, de paixões, por vezes de novas paixões. Isso ocasiona mudanças no quadro interior da alma, né? Coisas que o inimigo quer que o ser humano ame, e coisas que o inimigo sugere que o ser humano deixe de amar. Ele promove as mudanças no quadro do interior da alma. E nós com isso precisamos lembrar algo fundamental. O pecado é muito mais que simples atitude. Pecado não é isso. Essencialmente não é isso. A consequência do pecado, e essa é uma das definições bem simplificadas do conceito de pecado, a consequência do pecado é errar-se o alvo. Mas pecado essencialmente é mais que atitude. Pecado é manifestação do próprio caráter do maligno. Assim como santidade é manifestação do caráter de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles manifestaram com precisão o caráter mau de Satanás. Qual sentimento dominou seu coração e o cegou? A Bíblia diz, cobiça, seremos iguais a Deus. Antes mesmo de o pecado ser classificado como desejo, como sentimento, aqui no caso, cobiça, nós precisamos ter claro que o pecado é parte do próprio caráter do maligno. Foi esse o plano do maligno. Colocarei meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Qual o efeito disso na vida de Adão e Eva? Perderam o governo sobre o mundo. Um modelo claro dessas coisas, desses sentimentos malignos, dos sentimentos que Satanás quer incutir nos filhos de Deus, se encontra na história de Caim e Abel. Quando Caim vê, diz a Bíblia, que a oferta do seu irmão foi aceita e a dele não, nós perguntamos, quais sentimentos encheram o coração de Caim? Será que Caim se arrependeu? Será que Caim reconheceu a devoção do seu irmão Abel e o elogiou? Todos sabemos qual foi a história, né? A Bíblia diz que o coração de Caim se encheu de inveja, de ódio, de assassinato. Essas coisas nascem primeiro no coração. Foram esses os sentimentos de Caim. Caim manifestou tudo que o maligno sente pelos filhos de Deus. Caim ficou cheio do caráter do maligno, do caráter do inimigo. Deus faz um alerta e diz que havia uma fera espreitando a porta do coração de Caim. Gênesis 4:7. Na Bíblia de Jerusalém diz, o pecado jaz à porta, como animal acuado que te espreita. Podes acaso dominá-lo? Há uma fera aí, Caim. Há uma fera que quer te destroçar. Por isso a Bíblia diz que quem peca é do diabo. Aquele que vive na prática do pecado está cheio do caráter, do modo de ser do maligno. Os territórios da alma, os territórios do coração foram conquistados. Consequentemente, o mundo dessa pessoa está conquistado. Mas Jesus liberta. Aleluia. João apóstolo chega a dizer que o sentimento ou o espírito que atua no mundo em relação aos filhos de Deus é o mesmo espírito que atuou em Caim. É o mesmo ódio, é a mesma agressividade, a mesma inveja. 1 de João capítulo 3, versos 11 a 15, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas.
Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. O mundo, poderíamos dizer, é a comunidade dos irmãos de Caim. A igreja de Cristo, poderíamos dizer, é a comunidade dos irmãos de Abel. Qual espírito atua no mundo? O espírito de Caim, segundo João. E que Paulo vai chamar de outra coisa, vai usar outros termos em Efésios 2. Deus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz Paulo, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O inimigo tem inveja, o inimigo tem ódio, o inimigo quer exterminar os filhos de Deus, ele tira a paz, ele luta contra a autoridade legítima dos filhos de Deus, ele procura dominar territórios. Mas agora perguntamos, e os filhos de Deus? Que autoridade eles têm? Nós já vimos que eles estão acima até dos anjos. Como os filhos e filhas de Deus fazem mal ao inimigo? Porque o inimigo precisa ser derrotado. E o título dessa mensagem é: vença o inimigo. Então nós não estamos aqui nessa noite para exaltar a força do inimigo, mas para denunciá-lo e dizer objetivamente como vencê-lo. Em primeiro lugar, filhos de Deus, diga comigo, sempre são ouvidos por seu Pai. Sempre. Sempre são ouvidos por seu Pai quando clamam, e na verdade a Bíblia diz objetivamente, eles são ouvidos mesmo antes de clamar. Isaías 65, verso 24: eu os atenderei, diz o Senhor, antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. Ah, Deus, esse é o Senhor. Meu Deus. Quando os filhos de Deus, lembremos disso, quando os filhos de Deus estão em dificuldade, eles clamam ao Pai e o Pai os ajuda. Quando os anjos estão em dificuldade, eles clamam ao Pai que os ajuda. Daniel capítulo 10. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quando o anjo precisou de apoio, Deus enviou um anjo para o apoiar. Os filhos clamam e Deus os socorre. Os anjos precisam de socorro e Deus os socorre. Mas nós precisamos de novo dizer isso que já foi dito aqui. O nosso inimigo, quando em dificuldade, não tem alguém mais forte a quem clamar. Ele não tem a quem clamar. Não tem alguém mais forte para o ajudar. Quando o homem ou mulher de Deus está expulsando o mal de uma vida, de uma casa, de um território, de uma área da sua própria vida, o que seja, as forças do mal não têm a quem recorrer. Nós devemos crer em lugar de temer o inimigo. Ele é que deve ter medo daqueles que seguem a Jesus Cristo. O inimigo é que precisa temer. Reinhard Bonk, maior evangelista deste século, com incontáveis conversões pela África, escreveu no seu livro Evangelismo por Fogo as seguintes palavras: inúmeras vezes Jesus disse: não temas. Mas isso não foi tudo. Ele foi o psicólogo supremo,
Note-se o que ele diz Reinhard Bonk: não temas, crê somente. Foi sempre mais do que apenas não tenhas medo ou ser corajoso, ser forte. Só isso seria um conselho inútil. O medo é uma força e deve ser enfrentado por uma força superior, que é a fé. Bonk continua dizendo: o medo vem das mãos do diabo. Ele não pode fazer qualquer dano real, a não ser nos fazer temer que ele possa. O diabo é um artista falso. Satanás e seus servos, sejam eles homens ou demônios, eles têm algo que eu vou dizer para vocês. Olha, é uma linda promessa. Há uma linda promessa para o maligno e para todos os seus séculos. A promessa é: vocês irão cair de joelhos diante da autoridade dos filhos de Deus. Apocalipse 3, versos 8 e 9: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Em segundo lugar, os filhos de Deus fazem mal ao inimigo, pois reconquistam os territórios para seu Deus e Pai. Primeiro nós vimos que quando eles clamam, então está subentendido aqui que eles clamam, eles são um povo que ora, amém? Eles são um povo que clama. Quando clamam, o Pai ouve mesmo antes de eles clamarem. E agora nós estamos vendo que eles não apenas clamam, mas eles clamam por algo específico e trabalham por algo específico: a reconquista de territórios para seu Deus e Pai. Atos capítulo 13, a partir do verso 6 diz: havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, a postura de Paulo, a firmeza de Paulo diante do mal, vendo o que havia acontecido, a ação de Deus por meio do apóstolo, diz o texto, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Fazemos uma pergunta na sequência final: qual território é de direito do nosso inimigo? Nós sabemos a resposta. Somente um. É de direito dele, efetivamente. Porque a tomada do governo lá no Éden foi por meio do engano, da usurpação. De direito a um território dele: o inferno. E só. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se a terra é hoje seu domínio por roubo, o inferno é seu território por direito. É a casa para onde ele será lançado no fim.
Legitimamente, toda a terra pertence aos filhos e filhas de Deus. Salmo 37, verso 9: os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 37, verso 11: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ainda o Salmo 37, versos 22 e 29: aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados, ou seja, arrancados pela raiz. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Isaías 60, verso 21: todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Mateus capítulo 5, verso 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É necessário pedir? Sim. É necessário lutar? Sim. É necessário resistir? Também. Os que são verdadeiramente justos clamam e trabalham. Eles combatem pela posse da terra. Nós sabemos que Israel só herdou a terra prometida quando se dispôs a lutar por ela, ainda que houvesse uma promessa de Deus. Aqueles que não se dispuseram a lutar, que se acovardaram, com o relatório dos espias, não herdaram nada, morreram no deserto. E agora eu quero contar para vocês uma história real, de novo, Reinhard Bonk, nos dando um exemplo belíssimo de fé e resistência ao inimigo. Resista ao inimigo. Não é tempo, e nunca será. Não há um tempo para sermos do medo ou da covardia. O nosso chamado é sermos da fé, é resistirmos ao inimigo. Em Evangelismo por Fogo, Bonk nos conta o seguinte: durante uma das nossas campanhas evangelísticas na África, eu tive uma experiência, diz ele, que me deu uma revelação. Nós deveríamos usar a nossa grande tenda na cidade de Green Valley, África do Sul. Com enorme expectativa, contava as horas que faltavam para a primeira reunião, quando o responsável pela tenda, então Bonk, montava tendas gigantescas, como se fossem barracas de circo, imensas. Ele conta para nós, quando faltavam poucas horas para a reunião, quando o responsável pela tenda, a pessoa que alugava, me telefonou. Estavam prontos para estender a lona do tabernáculo, que naquele tempo, olha o tamanho dessa tenda, caberiam 10.000 pessoas. Meu Deus. O responsável pela locação disse: a terra é muito macia. Com o vento e a chuva, os mastros e as amarras podem ceder e a tenda cair. O chão molhado não vai aguentar. Sua pergunta era, diz Bonk, devíamos continuar e erguer a tenda ou não? O evangelista conta que começou a pensar rapidamente sobre a questão. Seria, evidentemente, uma coisa horrível, terrível, se algo desse errado. Mas no coração ele orou ao Senhor, enquanto pensava. E ele diz: então uma certeza maravilhosa, divina, inundou minha mente. Continuem com o trabalho. Continuem. Respondi: no nome de Jesus não vai chover nem haver tempestade. E à minha ordem, a tenda foi erguida. Tivemos um início maravilhoso. Noite após noite, a tenda encontrava-se repleta de pessoas famintas por Deus. Então, numa tarde, enquanto eu estava ajoelhado em oração na minha caravan estacionada perto da tenda, olhei para cima e vi grandes nuvens de tempestade enchendo o céu do lado do ocidente, vindo em nossa direção. E ele pergunta: vocês já viram uma tempestade africana?
que inunda o ar de água, as nuvens como um aglomerado de cabelo negro, negro de breu, corriam disparada. E aí alguma coisa falou dentro do coração de Reinhard Bonk. Aí vem a catástrofe. Então ouvi a voz do Espírito Santo a responder a esse medo, me dizendo o que fazer. Repreenda o diabo. Saí, caminhei agressivamente em direção à tempestade iminente. Ele foi em direção às nuvens. Erguendo meu dedo indicador, apontei e disse: diabo, quero falar contigo em nome de Jesus. Se você destruir essa minha tenda, vou confiar que Deus me dará uma tenda 3 vezes maior do que essa. Olhei, e naquele instante aconteceu uma coisa incrível. As nuvens se afastaram. Começaram a se desviar para longe da tenda. A ameaça estava acabada. As nuvens e a chuva nunca nos atingiram. E a tenda permaneceu firme durante o resto da campanha evangelística. Nosso Deus é grande. Depois, essa maravilhosa verdade me atingiu mais fortemente do que qualquer raio que aquela tempestade pudesse ter lançado contra nós. A verdade que atingiu Reinhard Bonk foi esta: a fé assusta Satanás. A minha fé, diz ele, tinha amedrontado o diabo. Ele provavelmente já tinha bastante com que se preocupar com essa nossa tenda. E a fé numa tenda maior o abalou. Aleluia. Mas eu quero ir para a parte final dessa história, muito interessante. Contudo, diz Reinhard Bonk, aquele episódio com a tenda não estava completamente terminado, pois alguma coisa deixava o meu coração inquieto. E se o diabo interpretou mal as minhas palavras? Eu me perguntava. Esse pensamento não me saía da cabeça. Por isso decidi deixar as coisas bem claras. Uma vez mais falei com o diabo no nome de Jesus e lhe disse: não faço nenhum acordo contigo. Só porque afastaste a chuva e o vento, não significa que eu tenha feito algum acordo contigo de não arranjar uma tenda maior. A tenda maior vai vir de qualquer jeito. Bonk encerra: não devemos negociar com o diabo, devemos expulsá-lo. Isso é tudo que a palavra de Deus nos diz. Se for preciso, continue a repetir para você mesmo, vez após vez: a fé assusta Satanás. A fé assusta Satanás. A fé assusta Satanás. Esta verdade mudará você de negativo para positivo. Em Jesus, você é o vencedor, não é a vítima. Satanás é a vítima, porque Jesus esmagou a cabeça da serpente. Aleluia. Em terceiro e último lugar, eu gostaria que você dissesse isso comigo: os filhos de Deus fazem mal ao inimigo, anunciando a boa notícia de Jesus Cristo. A Bíblia diz que os filhos de Deus são sacerdotes. Eles têm uma função espiritual no mundo inteiro: reconciliar a criação com o seu Criador. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, vamos falar isso juntos, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Aleluia.
Preste atenção no final da mensagem. O Senhor Jesus, a Bíblia diz, é o sumo sacerdote, o sacerdote maior. E como sumo sacerdote, Ele compartilha conosco a revelação do Pai. A nós nos cabe, por nossa vez, revelarmos o caráter do Pai e do Filho ao mundo. Claro, isso acontecerá a partir de uma comunhão contínua com Jesus Cristo. Agora, eu quero assinalar um dado muito interessante. Jesus mesmo vai dizer, e vocês podem completar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste muita atenção. Como levamos Deus às pessoas? Se Jesus diz que os homens só podem chegar ao Pai por meio dele, nossas palavras são completamente vãs, inúteis, se não levarem Jesus às pessoas. Se só através de Cristo o ser humano pode encontrar o Pai, é somente apresentando Cristo que anunciamos o Pai. Por isso os apóstolos vão dizer, como Paulo, por exemplo, em Romanos 1, Deus, a quem sirva em meu espírito, anunciando o evangelho do seu Filho. Não apresenta-se, ou não se apresenta, digo, o Pai, de modo direto. Jesus diz que não. Só se é possível chegar ao Pai pela mediação de Jesus Cristo. É na cruz de Cristo que o Pai revela a total incapacidade do ser humano se salvar por si mesmo. É na cruz de Cristo que a justiça própria do homem pecador vai ao chão. É somente na cruz de Jesus Cristo que encontramos salvação. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu em lugar dos pecadores e ao terceiro dia ressuscitou, como dizem as Escrituras. O Evangelho é a boa notícia de que todo aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor recebe vida eterna. O Evangelho, que é a anunciação da obra perfeita de Jesus Cristo, sua cruz e sua ressurreição, é o golpe fatal no império do inimigo. Conduz as pessoas a Jesus de Nazaré. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele diz. Nossa comunhão com Jesus nos manterá em paz. Nossa comunhão com Jesus nos dará a autoridade de filhos. Nossa comunhão com Jesus nos fará resgatar territórios que foram conquistados pelo inimigo, tomá-los de volta. Se você entrou aqui nessa noite e não confessou a Cristo como seu Senhor, faça-o hoje. Faça hoje isso. Diga a Jesus: eu confesso, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário em meu lugar, eu confesso. Se você já serve a Jesus, já crê em Jesus, já anda com Jesus, não se contente em apenas tê-lo. Dê Jesus. Dê Jesus. Dê Jesus. Que Deus nos abençoe.